Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma devocional, mais uma reflexão que fazemos da palavra. Estas mensagens, elas têm sido divulgadas para que as famílias e outras pessoas que estão me assistindo sejam abençoadas. Pelo poder da palavra, pelo poder que existe na palavra de Deus. Eu tenho fé que essas mensagens têm falado ao seu coração. Eu tenho fé que essas mensagens vai continuar falando. Mas para isso você não pode ser somente um ouvinte, mas também um praticante da palavra. Eu insisto em dizer e pedir aos caros que se inscrevam no canal, compartilhe esta mensagem para outras pessoas, ative o sino e que você e a sua família seja abençoada neste dia. Eu quero compartilhar contigo o que está escrito lá em Salmos 13. Vou ler a partir do versículo 5 e 6. E a palavra do Senhor diz: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo, queridos, ele foi escrito pelo rei Davi. Este rei é muito conhecido no Antigo Testamento. O contexto desse salmo é um contexto de aflição. Davi, ele começa escrevendo este salmo, dizendo que estava muito triste, abatido, cansado. E aqui ele relata que passou muitos dias orando a Deus. Entretanto, Deus não tinha respondido conforme ele desejava. A palavra fala também que o inimigo que se erguia contra ele insistia em perturbá-lo. Para você ter uma ideia do tamanho da angústia de Davi, ele cita 4 vezes a palavra até quando, mostrando para Deus e para os leitores, o quanto ele estava angustiado por não receber a resposta. Nesses dias, queridos, eu tenho orado juntamente com os amados irmãos para que Deus venha nos dar uma resposta e um livramento deste coronavírus. E enquanto eu oro, enquanto eu peço misericórdia, muitas pessoas estão morrendo. Enquanto você ora, enquanto nós clamamos, muitas nações clamam em nome de Jesus, ainda pessoas continuam morrendo. E eu sei, queridos, que mesmo que a situação não esteja tão favorável, eu sei que mesmo contra esses inimigos que se levantam contra nós, contra a sua vida, uma crise financeira, uma desigualdade, uma fome, um vício, uma doença, eu sei que nós precisamos ter a mesma mente que Davi teve ao orar ao Senhor, ao escrever esse texto. Davi, ele clama, chora por Deus, estende a sua voz, falando até quando as coisas vão continuar acontecendo, até quando esse inimigo se levantaria contra ele. Talvez você também ore, até quando o meu casamento não vai ser restaurado, ou até quando os vícios dos meus filhos terminarão, até quando essa dor, essa doença continuará me afetando, me maltratando. Talvez você é uma pessoa que ora e clama a Deus pedindo por uma cura, dizendo a Deus até quando eu vou continuar sofrendo. Mas eu gostaria, querido, de deixar este ensino, esta orientação que Davi nos dá, que mesmo não tendo a resposta que ele desejava, mesmo não tendo os resultados, mesmo o inimigo o sufocando, ele entende e ele confia no amor de Deus.
ele regozija na salvação de Deus. Ou seja, nós temos a salvação, e essa salvação ninguém pode tirar. Os discípulos, no início, eles não entendiam isso, os discípulos de Jesus, eles não entendiam isso. Mas após a subida, a assunção de Cristo, e num determinado momento onde eles apanham por falar em nome de Cristo, eles se alegram por ter apanhado. Isso não é uma loucura. Esse é o mesmo entendimento que Davi tinha. Este entendimento que os discípulos tiveram é o mesmo entendimento que Davi teve aqui no Salmo 13, onde ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Precisamos confiar na graça de Deus. Ele continua: regozije-se o meu coração na tua salvação. E ele conclui: cantarei ao Senhor. E é isso que vamos fazer, cantar a Deus, louvar a Ele. Porque as coisas podem estar difíceis. As coisas podem seguir um caminho que não seja o melhor para nós. Mas devemos confiar, você precisa confiar. A sua esperança precisa estar em Deus. Porque nele você vai conseguir, mesmo com o seu problema, viver contentamento, com contentamento. Viver contente, viver alegre, mesmo que este problema persiste. Eu acredito, obviamente, e eu tenho fé que Deus vai resolver e vai transformar a sua vida, vai curar, vai renovar, vai acabar com este momento desse coronavírus. Eu acredito e tenho esperança. Mas enquanto isso, amados, precisamos caminhar. Enquanto isso, precisamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre
sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus.